Pô, então vamos lá. Eu resolvi gravar esse vídeo para poder ajudar você que é empresário, principalmente um empresário individual, aquele empresário que as pessoas chamam de autônomo, a organizar aí melhor as suas finanças. Eu vou te ensinar o formato que eu adaptei aqui para minha esposa, para ela se organizar financeiramente, separar a vida pessoal da vida profissional e fazer um caixa considerável, um caixa que ajudou ela a ter mais previsibilidade no negócio, poder tirar férias, a poder não interromper o fluxo financeiro dela de salário e continuar crescendo na profissão, tá? Então, se você é esse tipo de profissional, se você é nutricionista, psicólogo, médico, terapeuta, barbeiro, personal trainer, se você atende um grande público e você se intitula aí um profissional individual, aquelas que a gente conhece aqui como autônomo, esse vídeo pode te ajudar, porque foi exatamente assim e eu vou te ensinar como é que eu fiz aqui com minha esposa. Então esse vídeo aqui vai ser dividido em 3 partes. A primeira é contar a história da minha esposa, a segunda, o que é que aconteceu com ela ali depois a gente ter mudado essa mentalidade e te ensinar um passo a passo, te dar um modelo, que inclusive eu vou colocar aqui no link da descrição desse vídeo, como você pode estipular um salário sendo um profissional autônomo, tá? Eu me chamo Rodrigo e dedico aqui o meu canal para falar sobre negócios, sobre crescimento, sobre business. Esse é o objetivo aqui do meu canal, então já fica o convite aqui para você se inscrever. Toda semana eu venho aqui falar sobre ideias de negócio, como você pode melhorar a rentabilidade, organizar, transformar o seu negócio através da gestão e algumas dicas práticas, muito através da minha própria vivência e da minha própria experiência. Por isso que eu vou contar hoje a história da minha esposa, que ela é nutricionista, tá? Ela começou ali, a gente começou a namorar em 2021 e na época ela era nutricionista de um hospital psiquiátrico, então ela era CLT. Ela tinha um salário fixo lá na conta dela todo dia 5, como qualquer trabalhador que tem uma carteira assinada. O salário não era muito alto, ela na época ganhava 2 salários mínimos, tinha um vale transporte, tinha um vale alimentação, ela ia para o trabalho de carro, então acabava ali que juntava ali seus 3.000 reais por mês e dava um certo conforto para ela. Então quando a gente se conheceu, ela trabalhava nesse hospital e tudo bem, eu já estava empreendendo, já era empresário, já estava ali há 5 anos empreendendo, então já tinha passado por alguns ajustes, algumas fases no meu negócio e podia orientar, mas eu não me metia no formato que ela trabalhava, né? Então, com pouco tempo de relacionamento, que ela via a minha vida um pouco mais flexível em questão de horário, poder viajar e também as nossas incompatibilidades de agenda, ela tinha um horário fixo ali para poder trabalhar, eu já tinha uma flexibilidade maior, apesar de trabalhar pra caramba, então ela foi pensando na possibilidade, era jovem ainda, ela tinha 24 anos nessa época, em trabalhar como nutricionista clínica, atendendo pacientes ali que procuram consultas para poder ser prescrito uma dieta. O nutricionista que a gente conhece aí normalmente, tá? Então eu incentivei naquela época, ela saiu do emprego ali em 2022 e foi começar a atender pessoas, né, ali do dia a dia. E no começo era maravilhoso, ela cobrava 150 reais por consulta, na época muito pouco, hoje cobra mais do que o dobro disso. E era muito convidativo porque ela atendia um paciente, o paciente fazia um Pix para ela na hora, ela recebia o dinheiro. E para ela era maravilhoso aquela situação, porque não existia a necessidade de esperar até o dia 5 para poder receber o trabalho que você tanto se esforçou ali no dia anterior, no mês anterior, que era o CLT. O CLT é assim, ele trabalha o mês para esperar o dia 5 e receber aquele valor. Independente da produtividade dele ou não, ele só precisa cumprir o horário ali, as atividades que são compostas ali para ele no trabalho. Então, ela começou a receber aquele pagamento ali, atendia uma cliente, eu atendia outro cliente, um amigo dela, alguém que já conhecia. Então, e no começo ela começou atendendo em casa, porque ela não tinha um escritório ainda, quero deixar claro isso aqui, tá? Ela não tinha o escritório, pegava o carro dela e ia para a casa do paciente, tirar as medidas, levava um notebook e fazia a prescrição da dieta no dia seguinte. Então esse era o formato que ela começou a trabalhar sendo nutricionista. E era, como eu falei para você, a recompensa era imediata, ela já recebia o valor ali no dia seguinte do paciente. Então tinham semanas que eram maravilhosas. Ela fazia 500, 800, chegou até a fazer 1.000, 1.500 reais numa semana. Só que tinham semanas que não eram boas. Semanas que ela atendia um paciente, às vezes nenhum paciente.
Então, rapidamente ela começou aquela empolgação inicial que ela começou recebendo o Pix ali de imediato, foi se transformando numa frustração e até numa insegurança, no medo em saber como é que ia ser o dia de amanhã. Porque ela viu ali que uma semana ela não ganhava nada, R$ 0. Então, isso se passou um mês, passou 2 meses e ela até conseguia tirar mais do que o hospital. Em pouco tempo, acho que com 2 meses ela já tirava mais do que o hospital, mas sem a garantia. Então ela ficou muito próxima ali, mas sem a garantia de um CLT, aquele conforto do CLT que começou a deixar ela ansiosa. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e eu percebia que ela recebia o valor daquele pagamento na conta que ela já recebia, que ela fazia um pagamento, por exemplo, de um sorvete. Se ela fosse na sorveteria comprar um sorvete ali no final de semana, sorvete não, que ela não gosta muito de doce, mas se ela fosse na padaria, ela ia fazer o pagamento ali na mesma conta que ela recebeu o Pix do paciente que ela acabou de atender. E passado uns 3 meses, 4 meses ela nessa flutuação de receber bem ou mal em uma semana ou noutra, e eu parei e fazer uma pergunta para ela. Tá? E aí a gente vai entrar nessa segunda parte do vídeo, que é como você pode estipular um salário para você. Eu falei, olha, você já pensou em ter um salário? E ela me olhou assim e falou assim, pô, como é que eu vou ter um salário? Eu não sei quanto é que eu vou ganhar. Então é impossível definir um salário. Eu falei, olha, eu tenho empresas, e em cada empresa que eu tenho um salário. Ah, mas a sua empresa é muito grande. Não, desde que eu tenho empresa, eu sempre estipulei um salário. Desde que eu tinha um funcionário, eu comecei com um funcionário, eu tinha um salário ali, um prolabore, é isso que a gente chama de prolabore. Quanto você recebe para trabalhar naquele negócio. E aí tá a principal, para mim, Rodrigo, essa é a principal problema desse tipo de profissional, esse tipo de profissional que atende pessoas ou que é um empresário individual, o autônomo. Eu já expliquei porque eu não gosto da palavra autônomo, eu acho que eu já expliquei. Autônomo parece alguma coisa tipo assim, você faz tudo e tudo aquilo é seu. Na verdade, você é um empresário individual que atende ali e utiliza o seu conhecimento para atender outras pessoas. Feito, por exemplo, eu faço na minha consultoria empresarial. Eu tenho um link aqui na descrição, caso você precise de consultoria. A minha consultoria é uma empresa individual. Eu atendo as pessoas, atendo empresários para organizar as suas vidas, transformarem os seus negócios através do empreendedorismo. É isso que eu faço na minha consultoria. Eu sou um empresário individual. Inclusive, se você estiver precisando de uma consultoria, eu vou deixar o link aqui para você falar com o meu time, para a gente saber como é que a gente pode transformar o seu negócio e te levar para o próximo nível, tá? Mas continuando aqui a conversa que eu tive com ela, era aqui o seguinte. Falei, olha, você precisa estipular um salário, independente de quanto você tenha flutuação ou não. Ela, como é que eu vou fazer isso? Então eu falei, olha, você precisa responder essas 3 perguntas. Primeiro, quanto é que você quer ganhar? Ah, eu quero ganhar R$ 100.000. Sim, mas você consegue fazer isso no mês? Quantas consultas você tem que... Beleza, você quer ganhar R$ 100.000. Aí vai a segunda pergunta. Quantas consultas você precisa fazer a R$ 150 para fazer os 100 mil? Ah, eu preciso fazer 1.000 consultas. Está arredondando aqui para não fins de cálculo. Ah, você vai conseguir fazer? 1.000 não, né? Vai dar 750 consultas no mês. Você vai conseguir fazer 30 consultas de 1 hora no dia? É impossível. Então você não vai conseguir nessa profissão, nesse valor, nesse produto atual, esses R$ 100.000. Aí ela começou a entender, ela falou, realmente faz sentido. Então olha, R$ 100 não vai ser, não nesse preço, não nessa condição que você atende, pode até ser no futuro. Acredito que vai acontecer se você for uma pessoa obstinada e seguir com esse objetivo. É possível um nutricionista ganhar R$ 100.000, não nesse formato. Ela, tá bom então, eu quero ganhar R$ 5.000. Foi o exemplo que ela deu na época, foi maravilha. Quanto é que é a sua consulta? R$ 150. Então se você fizer 10 consultas, são 1.500. 20 consultas, você ganha R$ 3.000. 30 consultas, 4.500. Opa, então você precisa atender ali umas 30, fazer umas 32, 33 consultas, né? Você faz isso, olha, depende, tem mês que eu consigo fazer 25, tem mês que eu consigo fazer 22. Então, olha, acho que esses 5.000 agora para iniciar não vai ser possível. Ah, não, mas eu consigo, eu preciso ajustar o valor da consulta. E também eu acredito que eu consigo se eu divulgar um pouco mais. Eu falei, opa, então vai a terceira possibilidade. Você consegue fazer isso? Ah, eu consigo fazer isso. Então foi isso que a gente estipulou de salário para ela, R$ 5.000. E, Rodrigo, você deve estar se perguntando, e se eu não conseguir fazer os R$ 5.000?
E aí que vai a parte mais importante. É por isso que você, como profissional, precisa dividir a sua conta bancária de empresa para a sua conta bancária pessoa física, para você fazer essa separação de receber os seus pagamentos pela sua fonte geradora de receita, que se chama empresa, e de você viver a sua vida pessoal com suas obrigações na sua conta pessoa física. Então, fazer essa distinção é estritamente necessário para que você consiga se organizar financeiramente. Então, muitas pessoas sabem disso. A gente está em 2025, temos tecnologia, temos inteligência artificial e pessoas, empresários individuais, eles ainda insistem em receber o pagamento dos serviços prestados ou do produto ou serviço que ele vende e nessa mesma conta ele viver a vida. Então, Rodrigo, todos os autônomos que eu questiono, esses empresários individuais, eu sei disso, mas está muito difícil separar. Eu falei, não está difícil, cara. Você que colocou essa dificuldade de ser difícil. Não é para ser difícil. Você recebe um pagamento dos seus serviços numa conta e você vive a sua vida com a outra conta. Então essa é a primeira regra, não misture sua conta pessoa física com a sua conta pessoa jurídica. Senão a chance de você se organizar é quase zero, porque a movimentação da sua conta pessoa jurídica é totalmente diferente da sua pessoa física. Então fazer essa distinção ali de identificar quais são as receitas e despesas de uma pessoa física já é difícil, imagina quando você coloca a sua empresa ali no meio. Então vai ficar praticamente impossível de você saber o que é a despesa do seu negócio, o que é a despesa da sua vida pessoal. Aí você deve estar se perguntando, Rodrigo, mas o meu negócio pessoa jurídica não tem despesa. Lógico que tem despesa, você é uma despesa para o seu negócio. Seu negócio precisa gerar caixa, e aí é onde a gente vai entrar aqui agora. Tá? Se você estipular um salário para você, que seria um custo da sua empresa para te pagar aquele custo pelo trabalho que você está sendo ofertado ali, pela sua hora, você precisa ser remunerado por aquilo, aquela tua empresa ela precisa ser capaz de pagar o salário e ainda sobrar alguma coisa. Por quê, Rodrigo? Porque assim você vai acumular o dinheiro ali, você vai fazer um montante, você vai colocando imagine um copo, você vai colocando água nesse copo e em vez de você beber esse copo todo ali no final do mês, você vai deixar 2 dedos. Então no mês seguinte você vai despejando mais água nesse copo e no mês seguinte você vai beber mais essa água, em vez de sobrar 2 dedos, sobra 3 dedos. Então você vai ter uma gordura, um caixa, você vai ter uma reserva ali para que em momentos de oscilação da sua vida jurídica dos seus atendimentos ali, caso você precise viajar, você se afaste por um problema de saúde, ou que você tenha que de fato se ausentar para um treinamento, um desenvolvimento, ou que você de fato esteja cansado e não queira atender ali uma semana. Então você vai ter essa liberdade, mas a liberdade se constrói com reserva, com caixa, fazendo o que tem que ser feito. Então a maioria dos empresários individuais eles erram em primeiro misturar isso e segundo não fazer essa reserva de valor, essa reserva de caixa para poder te permitir flutuar os seus pagamentos ali, os seus recebimentos, as suas vendas e mesmo assim te pagar aquele salário. Então, voltando para a história da minha esposa, foi isso que a gente fez, a gente estipulou um salário para ela de R$ 5.000, ajustou o preço da consulta naquela época e a partir do mês de agosto de 2022, ela estipulou aquele salário. Então, tudo, a gente abriu uma conta PJ para ela, abrimos um CNPJ, começamos como MEI primeiro, para ela sentir a responsabilidade de ter um CNPJ e depois a gente migrou para uma empresa do Simples Nacional, como manda o figurino. Então, esse foi o primeiro momento para poder fazer a formalização da empresa dela como empresário individual. E aí a gente abriu essa conta para ela, acho que no Banco Inter, a gente escolheu isso. Até hoje ela tem esse Banco Inter. E também abriu uma conta no Infinity Pay para ela fazer os pagamentos e ela fazia as cobranças ali dos clientes. Então ela segmentou e separou. Então no começo foi muito difícil para ela, porque ela já estava ali há 5 meses recebendo Pix na conta dela, indo ali no salão fazer as unhas e pagar com esse valor. Eu falei, olha, você vai ter que esperar. Você vai ter que esperar fazer um caixa aqui na sua empresa e fazer o pagamento todo dia 5. Então ela construiu o dia 5. Lembra do dia 5 do hospital psiquiátrico que ela tinha? Foi exatamente isso que ela fez. Então ela foi recebendo os pagamentos ali no mês, concentrou as receitas dela e no final do mês fez o pagamento. No mês seguinte fez o pagamento para ela. No começo eu até me lembro que ela começou a fazer por quinzena.
porque ela já estava naquele ciclo de fazer pagamento, não tinha feito caixa na pessoa física, então começou a dividir o pagamento em quinzenas. Então ela recebia na primeira quinzena e recebia na segunda quinzena um valor de 2.500 e 2.500. Só que ela estava fazendo mais do que isso, ela estava fazendo 5.600, 5.700, então ela foi deixando aquele dinheiro no caixa do consultório. E na pessoa física ela foi pagando as despesas. Aí surge sempre uma dúvida: ah, Rodrigo, e a gasolina que eu me desloco para a casa dos pacientes, ou então a alimentação que eu faço na rua quando eu estou viajando? Olha, você é o patrão e você é o empregado, você que vai decidir. Você vai utilizar desses 5.000 reais para pagar a sua despesa de transporte e alimentação, ou você vai também estipular lá na sua empresa um valor de vale transporte e vale alimentação? Ela: não, esses 5.000 reais eu já consigo aqui fazer tudo, então eu não vou estipular um vale transporte e um vale alimentação. Então, se você é empresário individual, por exemplo, arquiteto, e vive viajando para fazer visita técnica nas obras, e você tem esse custo com transporte, então defina o seu Prolabore e também defina um valor que você vai receber de vale transporte. Ah, Rodrigo, vai ser 5.000 reais mais 1.000 reais de vale transporte. Então você vai fazer 2 transferências para sua conta todo dia 5. A de 5.000 reais para o seu salário e de 1.000 reais para o seu vale transporte. E qualquer outra despesa que você julgue necessária no seu negócio. Ah, tem um aluguel da minha sala que eu pago lá para poder atender as pessoas. Ou o cowork que eu reúno com os meus clientes para atendê-los. Então essa despesa é uma despesa da sua pessoa jurídica. Quem vai pagar a despesa do cowork, do seu aluguel, da sua energia, do seu condomínio, seu IPTU, seu funcionário, o sistema que você paga, são a conta da sua conta PJ. E é por isso que você tem que fazer esse exercício de quanto a sua empresa pode te pagar. Porque se você tiver um custo, você faz uma receita de 6.000, mas você tem um custo ali com aluguel e todas essas despesas que eu acabei de falar, e você gasta ali mais uns 1.500 reais, a empresa não vai conseguir te pagar, a sua própria empresa, né? Ela não vai conseguir te pagar esse salário. Então você vai ter que saber quais são os custos que a sua empresa tem e pagar pelas contas da sua empresa, na conta da sua empresa por esses custos, seja qual for o custo que você defina. Aqui a gente está falando sobre estruturar um salário, então você precisa ser capaz de identificar quais são as despesas do seu negócio e saber se o salário que você almeja ganhar é possível de ser pago pela sua empresa. E ainda assim, preste atenção aqui, ó, ainda assim tem que sobrar alguma coisa. Se não sobrar, nos meses que você precisar viajar, nos meses que você ficar doente, ou que você tiver algum problema de saúde, que vai acontecer, não estou querendo dizer aqui que eu sou o mensageiro da morte, não mate o mensageiro, vai acontecer. Então você vai ter uma reserva lá. Então a gente definiu esse salário para ela, ela tinha um custo de operação baixo, ela conseguiu fazer um caixa muito bom e com os primeiros meses ali fez 2.000 de caixa, depois passou para 10.000, depois passou para 50.000, porque eu coloquei essa meta junto com ela. É importante que você tenha uma meta de acúmulo de patrimônio na sua pessoa jurídica. Então ela conseguiu estipular 50.000 de salário, 50.000 de caixa, depois de 2 anos, 2 anos e meio, e tomou a decisão mais importante da vida dela, que foi reformar um escritório lindo, um consultório lindo. Eu só quero falar escritório, né? Porque, enfim, meu ambiente é mais corporativo, né? Apesar desse escritório ser na minha casa. Ela conseguiu alugar, reformar, projetar todo o consultório dela. E eu não ajudei financeiramente. Os pais dela não ajudaram financeiramente. Ela conseguiu fazer tudo sozinha, com essa geração de caixa da empresa dela, da pessoa jurídica dela. Ela conseguiu fazer aquilo com muita facilidade, porque apesar dela ter os 50.000, tudo do consultório que ela teve que colocar lá dentro, ela já fez novas consultas. Então aquele valor que ela atendia ali de 5.000 reais por mês, o valor que ela gerava ali de caixa na empresa dela, foi subindo para 6, para 7, para 8, para 9, para 10, para 11, para 12, para 15, para 18, para 20.000 reais por mês. Tem mês que ela faz 20 e poucos mil reais por mês. E ela manteve a disciplina de pagar um salário bem menor do que ela gera. Lógico que ela não está com o mesmo salário, porque afinal de contas a gente tem uma geração de caixa aqui muito maior do que o salário dela, porque se ela tem um salário de 5 e tem 20 de geração de receita, sobra 15 no consultório dela, e ela já tem uns 50.000 de caixa. Então ela aumentou o salário dela para 6, depois para 7, depois para 8, enfim, o salário dela aqui eu não vou desenhar exatamente, mas ela já aumentou esse salário dela e ela tem esse caixa na empresa dela. Aí você deve estar se perguntando: Rodrigo, esse caixa da empresa da sua esposa é dela? Não, é da empresa dela. Se no final do ano ela quiser
distribuir o lucro e ela só como sócia receber a integração desse lucro, ok, tudo bem. Mas esse dinheiro só sai de fato para uma distribuição de lucro. E eu não sei se você sabe, mas isso tem um benefício tributário. A distribuição de lucro, pelo menos por enquanto, porque estão querendo mudar isso, ela é isenta de imposto de renda. Então você não vai pagar nada para distribuir esse lucro para você. Esse lucro já foi tributado quando você declarou seus atendimentos. Então a distribuição de lucro ela é isenta, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo ainda, tá? Então assim, existem diversos benefícios, além de você separar essa conta PF-PJ de fins de organização, mas também de profissionalismo, de organização, de transparência, de clareza, e ainda tem um incentivo tributário que você pode distribuir sem pagar imposto de renda, porque se você começar a concentrar todos os seus pagamentos na sua conta pessoa física, você pode pagar 27,5% de imposto de renda. Vai ter que gerar ali o carnê-leão, tá? Então, essa foi a história da minha esposa, ajudei ela, lógico, com orientações, com as próprias reflexões, mas o mérito todo é dela. Se ela estiver vendo esse vídeo, ela sempre assiste os vídeos, um beijo para você, eu sinto muito orgulho da trajetória que você trilhou como nutricionista e vem trilhando, parabéns. E queria encorajar você que está assistindo esse vídeo até agora a fazer o mesmo, em separar suas contas PF-PJ, estipular um salário, fazer esse exercício, se você é capaz de pagar esse salário, pelo menos no momento atual, e também você gerar um caixa para meses que você vai estar afastado do seu trabalho por qualquer motivo, tá? Então esse é o conteúdo do vídeo. Eu vou deixar também aqui um material que você pode acessar, que é um framework de justamente esse passo a passo que eu estipulei o salário junto com ela. Você também pode fazer esse exercício. É só você pegar aqui no link da descrição que vai estar lá. No final desse material tem um link para inscrição na minha newsletter, que é gratuita, você pode assinar lá, esse fica aqui o meu convite, para que você receba conteúdos semanais sobre negócios, a reflexão que eu tiro de todas as minhas experiências pessoais e que pode de fato contribuir com você, tá? E esse aqui é o meu canal do YouTube, e vai ser um prazer ter você aqui, então se inscreve aqui, toda semana tem um conteúdo de relevância. Eu prometo que todas as vezes que você entrar aqui, você vai aprender algo de muito valioso, de uma forma bem simples, clara e transparente. Então, esse é o vídeo, eu espero que você tenha gostado e não deixe de ler aqui o material complementar que eu preparei para você. Tem um vídeo muito interessante que eu vou te indicar aqui, que é como eu comecei a minha história lá no Churros, que foi que eu comecei a empreender, que é muito interessante. Esse vídeo você pode assistir, e tem um outro também que eu falo sobre fontes de receita, como é que eu recebo hoje, quais são as minhas 6 fontes de receita, que vai estar aparecendo aqui desse lado, tá bem? Eu espero que você faça excelentes negócios. Até breve.